Tiago, no capítulo 5, versículo 11, né? Se você está com a tua Bíblia aí, liga lá, abre lá, vamos ler juntos. Diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Né? A história de Jó é uma história que são 42 capítulos, o livro tem o nome dele mesmo. E é uma história muito interessante, muito cheia de detalhes bem peculiares, assim, que me intrigam. Porque o primeiro deles que me deixa bem assim, eu falo assim, poxa Deus, olha isso. O livro começa contando de um bate-papo entre Deus e o diabo. E Deus pergunta para o diabo, tipo, onde ele estava, ele fala que ele estava andando na terra. E o Senhor, ele meio que está muito feliz com Jó. Porque Jó é um homem íntegro, um homem reto, um homem que agrada o coração dele. E ele dá um toquezinho, ele fala, você viu o meu servo Jó? Ele apoia a mira na testa do Jó e fala, ô Senhor, ele estava tão bonitinho lá, deixasse quieto o pobre de Jó, estava se dedicando, era um homem temeroso, um homem cuidadoso. A Bíblia fala que ele oferecia sacrifício pelos filhos com medo de que os filhos tivessem pecado em algo que eles desconhecessem. Era um homem que queria muito a amizade com Deus, era um homem que era muito realmente zeloso, e Deus reconhece essas características. E ele fala, tá lá, olha o meu servo, você prestou atenção nele? E o diabo fala, mas é fácil ser assim. É fácil ele ser um homem tão fiel, porque a vida dele é muito abençoada. O Senhor cercou ele com um muro de proteção. Ele está ali com muitas bênçãos, próspero. É muito fácil. E Deus fala, Você acha que é por isso? Então eu te autorizo a tocar na vida dele. Vai lá, toca. E aí começa uma desgraceira na vida de Jó. Eu não sei quantos já leram, né, os 42 capítulos. Eu quero convidar você a ler, porque é um livro que, né, ele mexe com o nosso coração de várias formas, porque trata de crises que todos nós passamos quando a gente leva algumas negativas de Deus. E é um livro muito abençoador. Mas aí quando é dada a largada e o diabo começa lá a fazer o trabalho dele, vão chegando muito rapidamente alguns relatos até Jó. Chegam alguns servos falando, olha, a sua propriedade foi atacada, os animais morreram. Já chega outro na sequência falando, olha, os seus filhos estavam reunidos todos numa casa comendo, teve um vento muito forte, derrubou a casa, todos morreram. E de repente ele recebe uma enxurrada de notícias ruins. E aí ele mostra uma característica que todos nós devemos ter, que é o primeiro tópico dessa ministração, que é seja paciente nas tribulações. Ele mostrou uma paciência, mas vejamos, não uma paciência, como eu falei, uma inanição, e ficar lá, tipo, fingindo de morto, quando tudo vai muito mal, mas não. Ele tomou uma decisão, que ele não desonraria o Deus que ele acreditava, mesmo em meio às lutas. E a primeira declaração, quando começam a vir contar que as coisas estavam indo muito mal, ele abre a sua boca para responder. Ele fala assim, depois do relato dos filhos, das propriedades e tudo, dos animais que morreram, que foram roubados, e teve um monte de coisas ruins. Ele fala, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Essa foi a primeira bordoada que ele recebeu, assim, que foram muitas notícias. E você vê que ele se posiciona de uma forma que esse texto é muito lido em velório, esse texto é muito lido em algumas situações de perda, porque nós não somos programados para perder. Nós não gostamos de perder nada. Não sei se você já foi assaltado. Eu já passei por essa experiência, uma indignação. Você fala, como que a pessoa vem e leva o que é meu? Como que eu perco assim? Quando a gente perde alguém que ama, você demora para você entrar nos prumos de volta. Você tem que administrar aquilo e é difícil. E de repente Jó, ele está naquela situação onde foram muitas perdas muito rápido. E ele tem essa resposta. Ele toma uma decisão ali, tipo, peraí, calma. Eu cheguei aqui sem nada. Tudo que Deus deu, eu recebi, agora Deus levou. E ele toma essa atitude muito cuidadosa. E nós precisamos aprender essa paciência na tribulação. Porque tem uns crentes que no primeiro golpe, no primeiro relato, já sai maldizendo Deus, maldizendo a igreja, maldizendo os irmãos, maldizendo os vizinhos e chutando tudo para o alto. Mas nós somos chamados para uma atitude diferente disso, para sermos pacientes durante as lutas. E ele ali para tudo, toma muito cuidado. E aí acontece uma segunda conversa ali entre Deus e o diabo. Deus está falando, tá vendo? Ele continua fiel, ele é muito temente. E o diabo fala, mas também ele tem uma saúde boa. E Deus permite, fala, então pode tocar, só não deixa morrer, não é para morrer. E a Bíblia conta, e a Bíblia descreve um cenário, gente, muito ruim.
Não dá o diagnóstico, mas fala que o corpo dele se encheu de feridas, da cabeça até os pés. E um tipo de ferida, que eu não sei que ferida que pode ser essa, que a Bíblia conta que ele pegava cacos para coçar as cascas da ferida. Então eu imagino uma ferida muito feia. E a Bíblia realmente continua descrevendo o cenário ali, e você percebe que o negócio está muito ruim, porque a esposa dele chega para ele e fala: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Tipo, cara, para de ficar honrando esse Deus aí, olha o que Deus está fazendo com você. Ela é tomada do sentimento que muitas vezes nós somos, de sermos emocionais na hora da crise. E aí a gente esquece que nós temos um Deus cujo caráter é imutável. Um Deus que continua sendo bom, mesmo quando as coisas estão muito ruins. Um Deus que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, mesmo em meio às mais terríveis provas. E muitas vezes nós somos essa mulher de Jó que fala: desiste. Cara, tá muito difícil. Olha para você. E ele olha para ela e ele dá uma resposta. Ele fala: você fala como uma insensata. Em outras versões fala: você fala como uma louca. E eu não vejo desamor aqui, porque eu vejo um homem realmente olhando para a situação. Quem está todo enferidado é ele. Ele olha para ela e fala: você está falando como uma insensata. Ele falou: nós aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal. E em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios, diz as Escrituras. Foi essa a resposta. Ele fala: a gente aceitou, as bênçãos vieram, a gente ficou feliz. Mas agora que o cenário mudou, a gente vai abandonar a Deus. Então ele continua paciente, olhando para um Deus que tem um caráter inquestionável. Ele se coloca naquele lugar, e a Bíblia conta de 3 amigos que eram morar em lugares diferentes, se encontraram para vir confortar, para vir consolar Jó. E eles ficam sabendo da situação, e a Bíblia conta que quando eles viram Jó, eles nem reconheceram o amigo, de tão ruim que estava a situação. A Bíblia fala que esses 3 amigos choraram, rasgaram as suas vestes e ficaram 7 dias e 7 noites sentados do lado de Jó, sem falar coisa alguma. Vocês imaginam, gente, a desgraceira? Vocês imaginam para esses homens, 4 amigos se reunirem e ninguém falar nada por 7 dias e 7 noites? Ficaram só ali. Não tiveram coragem de abrir a boca. Não conseguiam entender. Mas não é porque faltava palavras também. Porque depois eles abriram a boca e falaram muita besteira. Eles começaram, e a Bíblia vai relatando, são 42 capítulos, a história, uma boa parte dos capítulos são esses amigos indagando Jó. Falando: Jó, você tem certeza que você não pecou? Jó, você tem certeza que você não está colhendo alguma semente? Jó, será que você realmente... Jó, olha que rapaz, você fez alguma coisa. Porque nós somos inclinados a julgar facilmente. E a gente pega algumas regras que nós conhecemos, e quando a gente olha para as pessoas, a gente usa essa lente. Então, quando a gente vê alguém passando por uma crise, por um momento difícil, a gente já começa: capeta entrou aí porque tinha brecha. Pecou com certeza. Que será que aprontou isso aí para estar vivendo essa bagaceira? E, gente, a Bíblia mostra que nem sempre alguém que está num momento de tribulação, ele está desviado ou pecou. E essa é a história de Jó. Ele era reto, ele era íntegro, ele não tinha pecado. Ele se consertava constantemente diante de Deus, e o Senhor autorizou. Então, quando a gente vê essa atitude, os amigos começam a falar e falam. E é interessante a leitura desses capítulos, das falas e das suposições e dos questionamentos dos amigos, porque essa história é muito antiga, mas é interessante como o homem processa muito parecido sempre. As falas, as frases mudaram, mas o que está por trás delas é a mesma coisa. E os amigos estão ali falando o que muitas vezes os amigos de hoje em dia falam quando vê alguém sofrendo. E Jó, ele tem um cuidado em cada vez que ele abre a sua boca. Ele foi paciente nesse sentido de ser tolerante, de ser forte, de permanecer naquilo que ele cria, mesmo com tantas coisas o empurrando. E em alguns momentos ele fala da aflição que ele está sofrendo, mas em nenhum momento ele peca contra Deus. Em nenhum momento ele atribui aquelas dores, aquela situação, aquelas perdas a Deus. Ele vai falando com muito cuidado. E eu pincei algumas coisinhas aqui para a gente ver o tipo de fala que saía da boca dele, enquanto os amigos ficavam ali pressionando ele, tentando fazer. Eles queriam ajudar a Jó a enxergar o erro dele, mas ele não conseguia localizar esse erro. E aí eles ficaram realmente fazendo um trabalho muito intenso. E Jó 12:13,
um dos momentos desses questionamentos, Jó diz: Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Ele estava falando: olha, o conselho de vocês não está legal. Vocês estão errando. E ele fala isso com os amigos. Ele fala: vocês não estão sabendo ser bom nos seus conselhos. Vocês não estão falando algo que é legítimo. Vocês não estão entendendo a situação. E ele se defende falando que não, que ele estava andando corretamente, que não tinham pecados, que ele já tinha consertado, que ele já estava numa postura correta. E os amigos seguem ali tentando ajudá-lo com esse discurso, né, o acusando. E ele segue se defendendo. Jó 13:15 diz que Jó disse: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Então, os amigos falando, e ele falando: olha, Deus pode me matar, eu vou continuar aqui. Falando, sabe, defendendo aquilo que eu fiz porque eu creio que fiz certo. E ele fica nesse lugar. Depois Jó 27:3-4 diz assim: enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, os meus lábios não falarão maldade e minha língua não proferirá nada que seja falso. Essa é a postura de Jó, gente, o tempo todo. Então você veja que é um atributo, essa paciência de Jó. Não é algo ruim, não é algo que o fez um homem pacato, um pacato cidadão que estava ali só aceitando tudo. Não, ele estava ali calculando cada coisa. Ele estava num profundo sofrimento, mas cuidando com aquilo que saía da boca dele, falando sempre que ele cria que Deus podia mudar tudo aquilo, que Deus estava no controle de todas as coisas. E depois dos amigos questionarem tanto aquele homem, a Bíblia fala que Deus o questionou. E começa uma série de perguntas feitas pelo próprio Deus a Jó. E Deus começa a falar: você sabe, porventura, quem fez essas coisas maravilhosas? E ele vai falando dos atos grandes que só um Deus pode fazer. E ele começa a fazer muitas perguntas para Jó. E para todas as perguntas, é tipo assim, você fala: Deus, foi o Senhor, só o Senhor pode fazer essas coisas. Só o Senhor pode fazer essas coisas. E ele vai fazendo muitas perguntas. E Jó sempre afirmando, eu creio que como se Deus estivesse permitindo, falar: Jó, você está olhando para mim do jeito certo. Eu sou Deus, eu posso todas essas coisas. E são muitas perguntas feitas ali, são mais de 40, 50 perguntas que você vai lendo ali, Deus fazendo, né? Quem pode colocar as estrelas no céu? Quem pode fazer isso? Quem pode fazer? Quem opera isso? Quem opera? E Deus, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. E aí então, depois de todas essas perguntas, Jó diz para Deus: eu sei que pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Que essa é uma passagem muito linda. Essa é uma passagem que mexe com a maioria do coração das pessoas. Essa é uma passagem que já virou cânticos que mexem com o nosso coração, né? As pessoas se emocionam muitas vezes, já ouvi muitos, né, chorando, ouvindo canções com essa porção da Escritura. E é uma verdade que todo ser humano lá no fundo sabe, que a gente foi feito com a semente da eternidade dentro de nós. E nós sabemos que há um Deus que pode todas as coisas. E essa verdade, ela mexe com a gente, porque como é difícil viver uma parte de todas essas coisas. A parte legal, glória a Deus. Mas as dificuldades, as lutas, o momento que nós estamos sendo provados, que difícil é. E você declarar: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Mas o nosso coraçãozinho humano, lá atrás você fala: mas então por que o Senhor não faz diferente se o Senhor pode? Por que o Senhor colocou a mira na testa do Jó? Por quê? Ele estava lá tão bonitinho. Por que o Senhor foi apontar ele para o diabo vir fazer bagunça? Por que o Senhor deixou eu tocar no corpo dele? Por que esse sofrimento? Porque nós temos essa inclinação aos questionamentos, à não compreensão de algumas coisas. Mas é nesse momento que o nosso coração precisa ser paciente na prova. E a gente precisa olhar para um Deus que não muda e declarar: Senhor, eu sei que tudo podes. Eu sei que os seus planos não são frustrados. O Senhor não perdeu o controle. Eu posso estar vivendo uma prova nos meus relacionamentos, pode estar difícil agora, mas tem promessas para minha família, para minha casa. Eu sei que tudo pode, eu sei que o Senhor pode mudar essa circunstância. Eu sei que eu posso crescer nisso tudo, eu sei que eu posso aprender. Eu sei que as pessoas que estão perto de mim podem melhorar e podem ter atitudes diferentes, né? E é muito lindo como a gente aprende com Jó, com a atitude dele. E uma outra declaração que Jó faz ali na sequência, ele fala: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Estou lendo a NVI, né? E tem algumas versões que dizem, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo estar. O que acontece nas provas, na tribulação, é que se a gente se lança para Deus,
se a gente ousa confiar no caráter irrepreensível dele, no poder que ele tem para transformar, né, as nossas batalhas em vitória, a gente vai conhecer a Deus de um jeito novo. E o ganho nem sempre é a cura. Porque naturalmente a gente só vê vitória se a doença foi curada, sabe? Se algumas coisas foram revertidas, mas o que Deus vê é diferente daquilo que a gente enxerga, porque Deus vê a eternidade. Deus nos ama e Ele quer a gente com Ele eternamente. Enquanto a gente está preso em tantas coisas aqui que passam, Deus está preocupado de a gente estar eternamente com Ele. E algumas mudanças às vezes dentro da gente, a gente resiste tanto a um Deus amoroso, que às vezes tem caminhos mais fáceis de nos transformar, mas a gente rejeita esses caminhos. Às vezes permite que venham umas provas mais rápidas, mais intensas, para a gente ser chacoalhado, mas Ele visa o fim, que é a eternidade. Um bebezinho não gosta de ficar ouvindo, não faça, não pode. O bebê quer pôr o dedo dentro do furinho da tomada, e o pai vai repetir não, porque o pai está olhando o fim, que se o dedinho entrar lá no buraco, a criança vai levar um choque, que pode machucá-la, que pode feri-la seriamente. Mas a criança não consegue ter esse entendimento. E quantas vezes nós somos essa criança, sabe, ficando bicudo com os nãos de Deus, com as pausas dele na nossa vida, com os impedimentos, com Deus falando, peraí, não é agora, não pode, não é por aí. E a gente fica lá não entendendo as bênçãos, questionando esse amor. Mas em nome de Jesus, nós estamos crescendo e nós vamos entrar num lugar de poder frutificar da paciência nos momentos da tribulação, a paciência nos momentos da dificuldade. E eu quero falar um pouquinho que a gente tem que ser paciente na tribulação, e eu quero falar sobre um outro aspecto. A gente tem que ser paciente também com os outros. E se tem uma coisa que existe para melhorar a gente, para aperfeiçoar a gente, essa outra coisa se chama outro, qualquer outro vai fazer você crescer, vai fazer você ser aperfeiçoado, porque nós somos feitos de uma forma muito linda, cada um de uma forma única, cada um tem a sua própria identidade, a sua própria marca de impressão digital exclusiva. Nós temos uma forma de olhar para o mundo que é muito pessoal, que é fruto das nossas experiências, que é fruto, né, de tudo que nós pudemos ler emocionalmente, naturalmente, aquilo que a gente experimentou. Mas a outra pessoa que está do nosso lado, igualmente, também é um ser único. E juntar seres únicos sempre é um pouquinho, né, tem os seus conflitos. É difícil a gente lidar com o outro. O outro existe para nos aperfeiçoar. Porque, acredite, nós somos melhorados quando nós encontramos com outros. Se os outros forem difíceis de lidar, melhores a gente vai ficando. Mais tolerantes, mais pacientes, mais amorosos, melhores. E a Bíblia, ela nos leva nesse lugar, ela nos dá entendimento, né? Eu me lembro de como, quando a gente tem filhos pequenos, a gente é tão cobrada nisso, né? Eu me lembro que quando o meu filho estava para nascer, foi um dos momentos que eu fui muito chamada para exercer esse momento de descanso em Deus. O parto de Israel foi uma das maiores provas que eu já tive na minha vida. A gente já contou essa história, alguns de vocês conhecem, mas eu orava pelos meus filhos. Desde que eu me converti aos 15 anos, eu orava muito pelos meus filhos. Eu fazia magistério, então era professora, eu sempre amei crianças, eu sempre sonhei com isso. Abençoava os meus filhos, lia livros de educação de filhos desde os 15 anos. E quando me casei, eu já queria engravidar logo que eu casei. O Luciano falava, espera um pouco, mulher, segura. Eu posso ser mãe, vamos ter filhos, vamos povoar a terra, que lindo, vamos. Eu era essa pessoa. E então eu orava pelos meus filhos. E quando eu engravidei, todo dia, em posição de mãos na barriga, abençoava, profetizava e abençoava o parto, abençoava a cria, que ia ser tudo maravilhoso e lindo. E aí quando chegou o momento do parto, eu achava lindo ler sobre, e eu fiquei esperando aquele momento de humilhação que toda mãe passa, que faz o xixi na calça, que a bolsa estoura. E eu achava isso lindo, falava, meu Deus, vai chegar o meu momento, eu vou fazer minha bolsa vai estourar, e vai ser, eu acho que não é xixi, vamos. Eu estava esperando por isso, mas isso não aconteceu. Um dos momentos estava se aproximando e de repente eu comecei a ter uma hemorragia muito forte. Eu sabia que aquilo estava errado. Eu tinha lido sobre parto, eu defendia o parto natural, queria o parto normal, estava pronta para todos os sinais. Orava por esse momento, de repente muito sangue. Eu falei, está errado. Não foi assim que eu imaginei. Eu ia fazer aquele xixi falso, estava tudo pronto, minha bolsa estava pronta há dias, eu estava preparada.
E eu falei pro meu marido, eu falei, amor, nós temos que ir pro hospital agora. A gente chegou no hospital e eu me lembro que o meu médico foi acionado e ele era baixinho, bem branquinho, italiano, assim. Ele ficou sem cor. Quando ele me viu, ele viu o tanto de sangue que eu já tinha perdido, ele só pegou o telefone que estava do meu lado na cama e falou, emergência emergencial. Eu já tinha conhecimento suficiente, não precisava ser tão médica assim ou não, para saber que estava bem errado o cenário. E eu lembro que eu via o meu médico bem preocupado, eu vi o Luciano muito preocupado, e naquela hora eu tomei uma decisão. Eu falei, eu não tenho o que eu possa fazer agora, a não ser confiar que o Senhor está cuidando de tudo isso. E eu tomei essa decisão, eu me lembro de ter tomado essa decisão quando eu vi muito agito na minha volta. E quando eu decidi ser paciente na minha prova, falar, Senhor, eu vou esperar no Senhor. Eu vou crer que o Senhor vai cuidar da minha vida e da vida do meu filho. Eu entrego nas tuas mãos esse momento. Eu orei por ele. Está muito diferente daquilo que eu estava esperando, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer diferente, né, do que aquilo que tudo parecendo naturalmente falando, está dando muito ruim, mas eu creio que vai dar bom de algum jeito. O Senhor vai intervir nisso aqui. Isso vai ser bom, vai dar bom. E eu lembro que eu fiquei orando. E quando eu abri os meus olhos, eu via todo mundo correndo. E, gente, parecia que eu estava numa outra dimensão. E parecia que eu não estava no mesmo ritmo deles. A paz que excede todo entendimento, tipo, me encheu. Eu estava numa calmaria e eu não tinha tomado nenhuma droga, nenhum remédio, nada. Não tinha tomado nada. Eu estava ali, in natura, com aquele perrengue ali acontecendo. E eu estava calma. Calma, a calma que vem de Deus. Eu lembro que eu fui levada para o centro cirúrgico. E quando eles fizeram o parto, eu vi que o meu médico falou que eu tive um total descolamento de placenta, né? Isso significa que o bebê ficou mais ou menos 40 minutos pela conta dos médicos sem respirar dentro da minha barriga. Eles estavam esperando um bebê morto ou um bebê com várias sequelas. E então, quando eles tiraram, eu não tinha ouvido isso dos médicos, eu não sabia que poderia ter esse fim, mas eu sabia que estava tudo muito errado. Mas quando eles tiraram o bebê, o Israel estava bem roxinho, mas ele chorou. E ele foi feito aquele teste dos reflexos e as notas foram boas. Ele deu o teste de Apgar, que chama 9 e 10. Os médicos falaram, está excelente. E o anestesista que não nos conhecia, nós éramos já pastores, o nosso médico sabia, esse anestesista não, ele falou, o santo deles é forte, hein? Aí o médico que nos conhecia falou, eles são pastores. Tipo, deu a deixa, assim, tipo, eles são pastores. Aí eu lembro que eu escutei isso e eu falei, o nosso santo é o santo dos santos, é forte mesmo, aleluia, ele está aqui. E eu lembro dessa coisa entre eles, essa comoção. Eu vi os olhares, eu vi a troca, todo mundo muito assustado. E a enfermeira que estava no momento do parto, ela era da nossa igreja. Ela não conseguia disfarçar, porque ela ficou durante a cesárea no canto com os olhos assim. E uma cara, ela era bem alemãzona, ela ficou com os olhos a cara dela era de desespero. Eu tentava não olhar para ela, porque eu falava, gente, tá todo mundo entendendo o que está acontecendo aqui. Eu olhava para ela, eu via o próprio desespero estampado, eu via para o meu médico branco, tipo. E aí, quando o bebê chorou, todo mundo foi aliviando, houve essas declarações. E eu fiquei muito feliz, muito agradecida. O Israel, quando a gente voltava a essa clínica, ele era chamado Milagrinho, o pediatra era do mesmo lugar. Então, por muitas vezes o Milagrinho visitou essa clínica e quando ele chegava, ele era celebrado pelos médicos, pelos enfermeiros. Falava, o Milagrinho chegou, o Milagrinho chegou. Né? E isso foi um marco, mas quando nós somos pacientes, né, com Deus, nas nossas tribulações, nós damos uma oportunidade, não a Deus, de fazer o que Ele pode fazer. A gente dá uma oportunidade para a gente poder assistir o milagre de uma forma muito privilegiada, de camarote. Eu entreguei realmente a situação, eu não tinha o que fazer, a não ser confiar. Mas eu decidi naquela hora e Deus me deu graça para poder estar tranquila, mesmo com tudo acontecendo. E o que eu me dei de presente foi a oportunidade de ver um milagre num ritmo bem legal. Tudo, parecia que todo mundo correndo e eu estava slow, assim, vendo as coisas. E aí eu vi o bebê chorar e glorifiquei a Deus. E foi algo muito importante. A paciência nas lutas, ela é algo que mostra sua confiança a Deus. Mas também te dá a chance de assistir de camarote o milagre que Deus vai fazer, a bênção de Deus, né, na sua vida. E quando nós falamos sobre paciência com os outros, lá em Efésios 4, no versículo 2, a Bíblia diz assim, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A Bíblia nos dá essa chamada, essa tarefa de como nós devemos nos portar uns com os outros. Então, como eu falei, não é um traço de personalidade, ou de como você... É uma coisa que, tipo, é uma responsabilidade que Deus nos dá de como nós devemos
nos portarmos com as pessoas. E a Bíblia fala que a gente deve ser completamente humilde, que a gente deve ser dócil, sabe, com a pessoa, ter uma palavra branda, que nós devemos ser pacientes e dar suporte. Suportar não é aguentar a goela abaixo. Suportar é você oferecer suporte na fraqueza das pessoas que estão perto de você. Porque não pense você, e assim também não pense eu, que nós temos alguma chance de ser perfeito, porque nós não somos. Então, você convive com a fraqueza das pessoas e as pessoas convivem com a sua. E quando a gente estabelece um ambiente de amor, né, você dá a chance das pessoas crescerem e te ajudarem a crescer também nas suas fraquezas. Né? Eu me lembro que um dia eu estava fazendo os discipulados aqui na igreja mesmo, ainda no outro endereço. E entrou uma discípula e ela começou a falar: como é difícil lidar com as pessoas. Eu estou tão cansada, eu não aguento mais ouvir as mesmas queixas, as mesmas dores, o quão cíclico é o ser humano. Eu estou cansada desse relacionamento na igreja, as pessoas estão me sugando, eu me sinto sugada, eu me sinto... E ela foi abrindo o coração dela, eu falei: pode falar, fala que eu te escuto, estou aqui, vai. E ela foi falando e depois eu entrei com um conselho, fui alinhando, eu falei: você tem que lembrar para quem você faz o que você faz. Né? Se o Senhor é digno o suficiente de você ofertar o seu amor, de você ofertar os seus ouvidos, de você repetir os conselhos, eu acredito que Deus mereça, que Deus, Ele é digno disso. E você tem que agora fazer uma conta com você. E eu fui ajudando, no aconselhamento. Ela saiu, entrou uma outra, era a pastora Adriana entrando na sala. Minha discípula sentou na minha frente e começou: pastora Kelly, eu estou aqui, antes de entrar, tão agradecida a Deus. Que maravilha a gente viver em igreja. Como é bom a gente andar uns com os outros. Gente, eu estava pensando, me foi dando uma gratidão. Eu estava esperando ali abrir a porta. Eu estava pensando: eu sou uma esposa melhor. Eu sou uma dona de casa melhor. Eu cozinho melhor. Eu me relaciono melhor por causa das pessoas. Ela falou: eu tenho as melhores fórmulas de limpeza, que eu vou na casa das irmãs e vou trocando em receita de fórmula de limpeza, de comida, né? E a gente vai aprendendo com as mais velhas como a gente ser mais calmo com os filhos, como a gente ser ter mais... E ela estava tão apaixonada. Eu quase falei para ela: para de falar que eu vou chamar que saiu para você falar tudo de novo. Ela estava precisando, né, escutar esse relato. Mas a questão é que a gente também tem fases. E a gente não poderia mentir que não há desgaste nos relacionamentos. Não, a gente não vai ser hipócrita de falar que é sempre tão legal, porque as pessoas, elas exigem mesmo da gente. Se você tem um bebezinho, que difícil é, você não vai dormir, você fica no limite, é difícil ser paciente. Depois o bebezinho cresce, também exige. Depois vira adolescente, também exige. Depois adulto, também exige. Depois sempre exige, né? E assim você pode ter certeza também que você também exige das pessoas. E essa consciência cai muito bem para nos ajudar a ser um pouquinho mais pacientes. Porque a gente pensar que em algumas coisas as pessoas vão ter que exercer paciência com a gente, faz a gente ser um pouquinho empático, não é verdade? Amém? Amém. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a palavra diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, nós, enquanto estamos cuidando das ovelhas de Jesus, porque esse cuidado não é só para pastor, não é só para líder. A Bíblia fala: ide e fazer discípulos. Quando a gente fala do amor de Jesus para alguém, quando a gente ajuda, a gente precisa ter paciência para exortar, para ensinar, para corrigir, para alinhar. E isso tem que ser uma característica nossa. 2 Coríntios 5,16 diz assim: de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. O que a Bíblia está falando aqui, que quando nós nos relacionamos, a gente pode também ser paciente se a gente não pegar o nosso olhar errado quando a gente está olhando uns para os outros. Que a Bíblia fala: não olhe do ponto de vista humano. Que outro ponto de vista que tem? Como que você pode olhar para alguém se não for do ponto de vista humano, se você é um ser humano? Você também é um ser espiritual, amém? Você também é um crente de outro mundo, vulgo Joe, de outro mundo. Você é Joe, né? Então, que outro ponto de vista que você tem a não ser o humano, o sobrenatural, o espiritual? Você olhar para as pessoas e falar: está mudando, está sendo transformado, está crescendo, né? Você ajuda o teu coração a ser paciente. Quando você aplica isso que a palavra ensina, não olhe para o outro só do modo natural, do ponto de vista do ser humano. Olhe com fé. Eu me lembro da nossa casa, um período que eu tenho um irmão mais novo e ele era muito, assim, uma energia extra. Ele tinha um jeito bem difícil, ele tinha resistência às autoridades desde pequeno, uma inclinação à delinquência, brincadeira, aquelas... Ele era bem difícil, né, mãe? Minha mãe está aqui hoje. E eu lembro que a minha mãe começou a participar de um grupo de oração.
E ela começou a participar de um grupo que estudava a palavra e ela aprendeu que nós devemos cuidar com aquilo que a gente fala, porque há poder nas nossas palavras. E eu lembro que ela chegou em casa, ela falou: a partir de hoje eu aprendi, a Bíblia diz que na nossa língua há poder de vida ou de morte, a gente vai declarar vida aqui dentro. E eu lembro que ela deu essa lição prática para nós como família e ela começou: a partir de hoje a gente só fala coisa boa. O Tiago é bonzinho. A gente chorava de rir. Ela falou: o Tiago é um amor, ele é muito obediente. A gente ria, até ela ria. Mas a gente falou: amém, então vamos crer. Eu tinha que ir para a pré-escola com ele, para ele poder ficar na pré-escola, porque ele não parava na cadeira, ele subia, ele escalava as janelas, corria, fugia da sala. E eu lembro que naquele ano foi o ano que minha mãe teve esse ensinamento. Na metade do ano eu fui liberada, não precisava mais ir, porque ele ficava sentado na cadeira agora. E ele se tornou realmente uma criança muito obediente. Ele é um homem admirável, meu irmão. Eu sou mega fã dele. Porque aquelas palavras que foram proferidas, de que ele é uma bênção, de que ele é obediente, de que ele é temente a Deus, não tinha nada a ver com o cenário inicial. Mas quando nós declaramos vida, vida é gerada. E isso é a prática de você não olhar do ponto de vista humano. Porque o ponto de vista humano é facinho a gente dar um relatório. Mas quando a gente olha e crê, né, eu acho que tem alguns testemunhos aqui no nosso meio de algumas restaurações familiares, onde uma das partes começou a declarar sobre o cônjuge. O meu cônjuge é uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Ele é um homem temente, uma mulher temente, é paciente, é amável, tem uma boa fala, uma fala, sabe, inteligente. E essas palavras foram sendo declaradas ao ponto de transformar o andamento das famílias. Então, nós precisamos entender, né, que quando nós somos pacientes, nós abençoamos. E a gente pode gerar isso, né, no nosso meio. Quando nós erramos e nós não somos pacientes, nós estamos pecando. Porque a Bíblia fala que nós devemos agir assim. Então, quando a gente erra, a gente tem que consertar. Né? E eu quero desafiar você. Eu me lembro que enquanto os meus filhos cresciam, eu tinha dias que eu estava muito irritada. E eu lembro que de chegar para eles e falar: me perdoa, porque a mamãe não estava paciente hoje, porque eu não dei a atenção que você merecia. E eu não sei, se a gente pudesse ter um pacientômetro aqui e a gente distribuísse de 1 a 10, que notinha que está a sua paciência hoje? Veio louvando enquanto dirigia, veio bonitinho. Eu falei hoje de manhã do medidor de paciência, do pacientômetro, e o pastor Anderson falou: mas de 0 a 10 está fácil, tem que negativar, tem que dar uma chancinha para descer depois do 0 ainda, que às vezes está terrível o negócio. Ele falou: tem que corrigir esse termômetro, aí tem que ter -5, -6 de paciência, né? E a gente até riu com essa brincadeira dele, mas a questão é, se você fosse hoje medir a tua paciência, está como? Né? Como que você está assim? E a gente tem dias bons, dias mais difíceis, mas é importante a gente entender que isso é um princípio bíblico. Não é só uma questão de temperamento, entendeu? É uma questão de você estabelecer isso como um alvo, porque a Bíblia nos fala para a gente ser revestido de paciência, para a gente tratar uns aos outros dessa forma. Por isso caiu tão bem no meu coração quando eu vi que a paciência é a cara cotidiana do amor, porque para mim isso é muito verdade. Eu amo conversar com pessoas pacientes para explicar, pacientes. Eu amo sobre os assuntos mais aleatórios. Quando eu acho alguém que me explica uma coisa que eu não entendia, eu fico tão agradecida, tão abençoada. Quando as pessoas têm paciência de ouvir você. Às vezes você vê que a pessoa até está com um pouco de pressa, mas ela gasta um pouquinho mais para ser legal com você, para ser solícito. Isso é uma forma de refletir Deus na vida das pessoas. Deus é muito paciente conosco. Você consegue imaginar o tanto de paciência de Deus com você? Ele nunca desistiu de você. Ele está aqui hoje, né, falando com o teu coração, te chamando para algumas mudanças que vão fazer você ser mais parecidos com Ele. Ele nos ama demais, então que a gente possa, né, ter essa consciência. E quando nós somos pais, a gente precisa entender que a paciência vai também moldar a forma como os nossos filhos se relacionam. Eu me diverti muito nos anos que eu trabalhei como professora de pré-escola, porque eu pensava assim, esses pais não têm a mínima ideia do quão expostos eles são pela existência dos seus filhos. Porque os filhos, eles vão imitar os seus pais. Então tinha filhinho brincando, que ficava assim, no meio da brincadeira já falava assim, gente, imaginava como era a casa daquela criança, né? Então você imagina um menininho lá falando com a amiguinha, com a Gigi: ô Gigi, eu falei pra você que não é pra pôr a mão aí. Aí você fala assim, como que é o pai dessa criança?
Como que é a mãe dessa criança? Gente, tá brincando na escolinha. Era pra estar de buenas. Tá lá dando ordem. E tem uns que contavam. 1, 2. E é muito bonitinho você ver. E às vezes é triste. Porque você imagina que às vezes um ambiente totalmente desestruturado, ele não dá subsídio para que as crianças tenham saúde emocional. E isso é muito sério, gente. Nós somos responsáveis pela saúde emocional do ambiente que a gente convive. Porque a Bíblia fala que a palavra branda, ela desvia o furor. Se quando dois não querem, quando um não quer brigar, não dá barraco. Então a gente tem que ser responsável por isso, entender, né, que a paciência ela é um presente de Deus. Porque a gente recebe dele mesmo quando a gente se relaciona com ele. Mas ele é um presente que abençoa as outras pessoas. E é algo que a gente deve demonstrar. Agora falamos sobre ser paciente na tribulação, paciente com os outros. E agora eu quero falar o terceiro e último aspecto. Que você tem que ser paciente com você. Quão paciente você é com você mesmo? Né? Nós estamos constantemente em obras. E tem muitas pessoas tão frustradas consigo mesmas que elas estão passando às vezes crises muito fortes. Porque não conseguem ver algumas áreas da sua vida transformadas, não alcançam alguns objetivos que sonhou e que há tanto tempo, né, realmente almeja alcançar. E eu quero falar para você, tenha paciência. Né? Qual é o Chaves que fala, ninguém tem paciência comigo. Às vezes nem você tem paciência com você mesmo, mas tenha paciência com você. Lembre quem é Deus, né, na tua vida, que Ele sim está fazendo algo em você. Você é maravilhoso. Eu quero te lembrar hoje que você é maravilhoso. Você é uma pessoa sensacional. Acredite nisso. Você tem uma história que é só sua. Você aprendeu as coisas de um jeito que é só você que pode aprender. Então, às vezes a gente está perto de pessoas e a gente acha que aquilo que a gente tem é muito pouco. Mas eu quero te falar, pode ser pouco perto de outros que já viveram tanto, mas é muito perto de alguns que estão vindo atrás de você. Sabe, você já pode mostrar para as pessoas onde elas podem pisar, qual pedrinha que é melhor, que dá certo, que não vai afundar. Então você é muito útil. Você tem uma forma de ver a vida que Deus te deu, que é uma forma muito legal, que a sua troca com as outras pessoas é abençoadora. Acredite nisso, amém? Você é sensacional porque Deus não fez ninguém diferente disso. Nós somos diferentes, as nossas diferenças elas trazem soma. Né? A forma como a gente vê, eu lembro quando eu estava criando os nossos filhos junto com meu marido. Gente, dois seres do planeta Terra, do mesmo país. Eu imagino quando são de países diferentes, que tem culturas diferentes, como que cria filho junto. Porque eu falava, imagina fazer isso. Ele falava, lógico fazer isso. Eu falava, isso é terrível. Ele falava, isso é o melhor. E a gente só 2 pessoas. Então, como a gente tem que acreditar que depois, na soma, quando ele explicava por que ele acreditava daquele jeito, eu entrava porque eu achava, a gente conseguia trazer um equilíbrio. E os nossos filhos puderam crescer com o equilíbrio de um pai que é colérico, durão, e a mãe que é derretidinha. Educadora, pedagoga, mas às vezes esquece das teorias. Se olhar com o olhinho do gatinho do Shrek, já foi. Né? Então, o Luciano falava, cadê a pedagoga? Eu falava, ai meu Deus, deixa eu fazer certo, vai, tá bom. Mas essas diferenças são muito interessantes e você tem muito a contribuir. Seja paciente com você. Não seja cabeça dura. Deixa Deus tratar com você, deixa Deus se transformar, mas também não fique paralisado. Né? Hoje eu falei que as redes sociais elas trazem muitas coisas boas e muitas coisas ruins, porque as pessoas só mostram o melhor nas redes sociais. Às vezes a gente olha e fica achando que o grau de comparação a gente é tão terrível porque a gente não vive algumas coisas que a gente vê. A gente tem que tomar cuidado. Porque, na verdade, ninguém vai mostrar os dias ruins. Algumas poucas pessoas falam de dificuldades nas redes sociais. E eu quero falar para você, você é sensacional, acredite nisso. Tenha paciência, se permita ser trabalhado. Deixa Deus fazer, né, você ser aquilo que Ele sonha ao teu respeito. Se entregue aos processos. Tenha paciência enquanto você está chegando lá. É assim, demora um pouquinho. Mas a gente chega lá, amém? Você está melhorando. Fale para você mesmo, fale, eu estou melhorando. A cada dia, para a glória de Deus. Acredite nisso, gente. Tem gente que está falando com uma cara, tipo assim, eu estou melhorando. Ela mandou falar, tenha paciência comigo, é sobre paciência hoje. Eu quero ler um versículo que está lá em Colossenses 1, 10, é o último versículo, e a gente vai encerrar. Colossenses 1, 10 até o 12. Eu separei esse versículo porque fala da fonte da paciência, e
ele aponta para aquilo que a gente deve fazer no processo de ser paciente conosco, também com as pessoas e também na tribulação. Fala, isso para que vocês vivam da maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Esse versículo fala que nós somos fortalecidos com o poder do alto, com o poder de Deus. E dessa forma a gente pode ser perseverante. E a gente pode ser paciente com alegria ou glória. Não é paciente chorando, não é paciente lamentando. É paciente com alegria, cheio de expectativa, com alta resistência, com tolerância, com intencionalidade. Eu descanso porque eu sei em quem tenho crido, né? E que seja essa a nossa postura, né, na nossa vida, que você seja conhecido e talvez que você leve algumas pessoas a se admirarem, como o pastor Eibe fez comigo, por ser um líder tão forte, né? E ter uma capacidade de ser tão parecido com Jesus. Essa é uma das características que as pessoas que convivem com vários homens de Deus, a gente tem o pastor Tomás aqui, que para mim parece muito Jesus. Eu olho para ele e falo, cara, você me lembra muito Jesus. Ele é tão amável, tão controlado, as palavras dele entram com tanto amor que chega a fazer alguma coisa dentro da gente, assim, quando ele olha pra gente, quando ele fala com a gente, quando ele ministra a nossa vida. Mas Deus tem isso para mim e para você também. Nós podemos ser esse marco dessa expressão da cara cotidiana do amor, tendo paciência, expressando Deus na vida das pessoas. A gente expressa Deus quando a gente é paciente com os filhos. Esses dias eu contei no primeiro culto que eu vi uma cena que foi no mínimo interessante, assim. Mas eu sei que às vezes a gente está no limite, mas Deus tem graça para nós. E essa cena foi assim, eu vi um casal. Eu estava viajando num voo do lado deles. Eles estavam sentados, era esses aviões que tem 2 e 2 lugares, assim. Então eles estavam, um casal com um bebê, eu do ladinho. Eles fizeram o voo inteiro, aquele bebê chorou, bebê babou, bebê fez papel de bebê em avião. Bebê estava agitado, bebê passa bebê para cá, passa bebê para lá, um levanta chacoalha, outro levanta chacoalha. E foi um voo assim de curto, não era um voo longo, acho que foi São Paulo, Curitiba, tipo uns 50 minutos, mas foi aquele perrengue para os dois. Quando a gente chegou aqui em Curitiba, todo mundo levantou, eles levantaram bem rápido, ficaram com a cabeça meio presa que não dava para ficar de pé. O pai com o nenê colocado na frente dele, preso naqueles negocinhos de prender o bebê aqui, segurando um celular. A mãe, eles eram um casal bem jovem, a mãe segurando um skate nas costas, a bagagem do bebê. E aí quando eles levantaram, eles estavam muito afoitos para sair, ainda não podia sair. Eu sei que eu fiquei vendo aquela, eu estava do lado, assim, estava do lado deles, e aí o cara falou assim, amor, você não vai acreditar, perdi meu celular. Eu tô vendo ele segurar um celular, mas eu pensei, eu tô vendo, ele tá vendo. Então eu pensei, esse celular deve ser o dela. E aí ela falou, não, amor, não. Gente, ela abre aquela mala do bebê, voa fralda, voa lenço umedecido, voa tudo. E ela falou, amor, como assim? Você não derrubou? Os dois vão no meio do poltrona, um já abaixa com o neném, naquela cena. E eu tô pensando assim, será que é na mão dele? Mas não é o da mão dele, lógico que não é. Aí eu fiquei assim, falei, vai que é, né? Eu falei, moço, não é o que tá na sua mão, nele. Meu Deus, é o meu celular, eu tô ficando louco. Eu falei pra você, amor, acho que eu tô com Alzheimer, eu tô maluco. E até na hora eu falei, moço, calma, respira. Calma, eu falei, tá tudo bem. Eu falei, tá cancelada essa palavra, você não tá com Alzheimer, você não tá nada. Você é um pai de primeira viagem que não dorme, que fica no limite, tá tudo bem, calma, vai ficar tudo bem, respira. E ele foi lá. Eu falei, vai dar certo. Eu falei, eu criei 2 filhos, isso passa, eles dormem melhor. Ele vai dormir melhor, vai crescer. E os dois ali, ela foi pondo de volta as coisas, assim. Aí ele me agradecia depois, obrigado, hein, valeu. Como se eu tivesse achado o celular que estava na mão dele, assim. Tipo, e aí ela juntou todas aquelas parafernálias e eu fiquei olhando aquela situação, assim, assistindo aquilo com muito dó, com muita compaixão. Já passei por isso. Mas a questão é, as coisas passam. A gente tem que manter a boa atitude, a boa calma, né? E tudo dá certo. Amém? Vocês recebem essa palavra? Hoje vai ser tão linda a nossa saída do estacionamento. Muitos crentes pacientes, dando tchauzinho para os irmãos que trabalham lá, esperando os irmãos mais barbeirinhos, né? Que estão melhorando. A gente vai lá, vai ser lindo. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos só orar para a gente estar encerrando. E eu quero
desafiar você a viver uma semana muito paciente, com muitos frutos para a glória de Deus, amém? Que seja um treino para esse ano novo. Uma semana de muita paciência, intencional, abençoando as pessoas. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos ensina, que nos desafia, que nos abençoa. Obrigado, Espírito Santo. Porque quando nos relacionamos contigo, nós podemos ser abastecidos de características e sentimentos que vêm do alto para nos abençoar e abençoar aqueles que estão à nossa volta. Obrigado por toda a paz, por toda a alegria, por toda a mansidão, domínio próprio, por toda a paciência que o Senhor gera em nossos corações quando nós te buscamos intimamente, quando nos relacionamos contigo. Nós te agradecemos e nós pedimos que nessa semana, nos nossos próximos dias, a gente possa crescer nesse quesito de ser paciente uns com os outros, de abençoar as pessoas com a nossa atenção, com a nossa disposição de servi-las, que o Senhor possa ser refletido através dessas ações, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus.